Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é como ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas perguntam-se ou colocam nas redes sociais como eu devo ouvir ou como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como eu faço para ouvir Deus falar comigo? Nós devemos entender que o ato de Deus para a nossa vida, quando ele fala conosco, é quando ele tem um propósito especial sobre a nossa vida. A questão é que nos dias de hoje as pessoas estão procurando ouvir Deus falar com eles de forma literal. Hoje em dia, as pessoas não estão mais querendo servir a Deus por meio da fé, mas estão querendo servir a Deus por meio de algo que possa pegar, palpar, ouvir, ver, porque querem provas daquilo que ele está servindo, fazendo. Então, quando nós olhamos para a nossa vida cristã e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o ato de nós procurarmos algo extraordinário ou sobrenatural para a nossa vida, para ter certeza que nós estamos servindo ao Deus certo, nos leva para longe da verdadeira essência do Evangelho, que é servir a Deus pela fé. Fé não é você fazer algo no aleatório. Fé é você crer mesmo sem você ver, sem você pegar, sem você palpar, sem você poder provar para alguém algo. Crer é isso. É você ter certeza de algo que você não pode ver. Mas hoje as pessoas não querem mais viver pela fé. Querem viver pela vista, pela aparência, pelo que a gente pode visualizar ou ouvir, no caso de ouvir a voz de Deus. Então, qual é o problema? É que muitas pessoas procuram pregadores, profetas, homens e mulheres, às vezes de Deus, mas procuram essas pessoas para ouvir Deus falar com elas. Então, às vezes, nós, na tentativa de ouvir Deus falar conosco através de pessoas e de lugares e de cultos e de eventos, nós nos afastamos de Deus. Porque para nós ouvirmos Deus falar conosco, nós devemos fazer apenas uma coisa. O que é? Nós devemos abrir a Bíblia para ler. Porque na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tem resposta para todas as questões da nossa vida, seja ela espiritual ou física. Então, a Bíblia ela tem resposta para tudo. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, por que que quando nós vamos ou queremos ouvir Deus falar conosco, nós procuramos um profeta, um pregador, um homem ou uma mulher, para que Deus venha falar conosco? Porque às vezes nós cremos mais em algo palpável, em algo que a gente possa visualizar, ver, de que algo que a gente simplesmente viu que está escrito, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Mas um cristão, ele vive pela fé. Então, quer ouvir Deus falar com você? Procure meditar, pesquisar, estudar, mergulhar na palavra de Deus. Está com dúvidas na sua vida? Leia a palavra de Deus. Está com indagações, quer respostas? A palavra de Deus, ela tem as respostas para a nossa vida. Mas jamais procure um homem ou uma mulher que se diz de Deus para poder crer que é Deus que está falando com você. Porque quando alguém prega a palavra verdadeira, independente se ele está profetizando para mim ou não, independente se ele está revelando o número do meu CPF ou não, independente se ele sabe qual é o meu nome ou não, se ele está pregando a palavra verdadeira, a palavra de Deus, é Deus que está falando comigo. Mas qual é o problema? É que nós só acreditamos e cremos que Deus está falando conosco quando ele fala o nosso nome, quando ele diz, quando ele vai até nós, quando ele nos chama, quando ele revela algo da nossa vida, quando ele revela o número do CPF, por exemplo, é algo emblemático, quando ele profetiza algo, fala algo que nós estamos passando. Por quê? Porque nós não cremos, porque nós somos pessoas sem fé, porque nós somos pessoas incrédulas.
Aí nós cremos somente em algo que a gente possa ver, que a gente possa provar que realmente é Deus que está falando conosco. E meus irmãos, eu deixo dizer para vocês, eu já recebi profecias de Deus, que o pregador, o profeta, ele profetizou sobre a minha vida coisas que eu estava passando e que eu podia ter certeza que era Deus que estava falando comigo. Por quê? Porque aquilo que ele estava profetizando era exatamente o que eu estava passando, sem eu contar para ninguém. Mas não para que Deus venha falar comigo de verdade, não é necessariamente preciso que alguém fale algo da minha vida. A gente gosta disso, porque é algo que a gente pode ter certeza que é Deus que realmente está falando. Mas quando alguém prega a verdade, quando alguém prega a palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos nela, nós estamos ali ouvindo ou lendo a própria voz de Deus, a própria palavra de Deus. Então vamos deixar esse negócio de dizer que Deus só fala conosco quando tem um pregador ou uma pregadora. Tem aquela pessoa que diz assim, eu só faço isso se Deus mandar alguém falar comigo. Eu só faço aquilo se Deus mandar um profeta falar comigo. E às vezes Deus nunca manda e ele não faz aquilo que ele estava pensando em fazer. Por quê? Porque nem sempre Deus vai falar com profetas. Nem sempre Deus vai usar um pregador. Nem sempre Deus vai usar pessoas. Às vezes ele está esperando a minha e a tua atitude de abrir a palavra dele para ler, porque ele quer falar conosco. E eu digo a vocês, Deus já falou muito comigo enquanto eu estava lendo a Bíblia. Quando eu estava folheando, lendo a palavra, Deus falava, me ensinava poderosamente através daquilo que eu estava lendo. E eu olhava e dizia, meu Deus, que revelação poderosa da parte de Deus, porque a palavra dele é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Amém? Que Deus abençoe tua vida, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.